que foi a história de um cliente seu assim, que mais te marcou positivamente, assim, uma história do seu melhor cliente, o que você fala assim, nossa, esse cliente aqui mudou minha história profissionalmente, agregou, né, na minha carreira, assim, hoje? Ué, falar no melhor cliente seria bem relativo, porque aí pode ser que tenha algum ciúme nesse meio, né? Mas eu lembro até hoje, foi meu segundo cliente, um cliente que atendi em Minas Gerais, e foi um trabalho curto lá, que a gente fez de 6 meses na época, só implantação de prevenção de perdas. Só que é um cliente que nós estamos hoje, completamos 8 anos de consultoria de empresa aberta, e foi um cliente no primeiro ano. Faz 7 anos que esse cliente, como se diz, ele nos indica, nos valida, mas de um formato um pouco diferente. Então, quando se pergunta, compensa contratar a consultoria? Eu falo, depende, o que você quer para a sua empresa? A pessoa fala, se ele sente que é o mesmo pensamento dele, ele dá continuidade. Quando ele sente que o cara não está interessado, ele até brinca, fala, meu amigo, eu não vou perder meu tempo falando para você porque você não está interessado. Então, assim, a gente coloca às vezes para conversar com ele como indicador aí no nosso trabalho, porque ele fala a verdade, a consultoria ela veio para incomodar. Então, incomodar no bom sentido, tirar o supermercadista da zona de conforto. São poucas palavras que ele fala nesse sentido e ele manda os números dele. Então, ele abre os números deles da época que a gente fez o trabalho e falou, olha, meu resultado era tal, vou te mandar aí um relatório e pós-trabalho foi esse. E o que eu gastei com eles foi no mínimo 1/5 de que eu consegui economizar aqui nesse sentido. Então, não falo que é o melhor, mas o que marca é porque ele continuou presente 7 anos depois com a gente, entendeu? Em um bom sentido. Então, é uma boa validação, né, para a gente saber se a gente está no caminho certo, né? Exato. Tem outros clientes que a gente coloca aí como nível para poder indicar. Tem gestores, porque a grande dificuldade quando a gente chega numa empresa que não é o proprietário, é um gestor, então às vezes é o gestor ficar com medo de ser demitido. É um gestor que hoje ele passou por diversas redes aqui em Goiás, hoje ele está no grupo Rio Vermelho, lá de Anápolis, que tem o supermercado atacado Empório Prime. O Empório Prime já foi cliente nosso, mas hoje é o Zanilson, ele está como diretor comercial lá. E a gente vem numa trajetória aí de mais de, hoje 2024, 6 anos que a gente conhece ele em Goiás, e a gente participou de um trabalho na Rede Barbosa em 2018. E depois disso, a gente se encontrou em outras redes e sempre no sentido dele nos indicar essa rede. Entendi. Então, é o inverso que a gente encontra, às vezes, do gestor ter medo de perder o lugar dele, ter medo de uma consultoria, ele entendeu qual é o papel e a gente é um braço dele. Então, graças a Deus, todas as empresas que ele passou ao longo depois de 2018, ele tem nos indicado aí. Então, são vários perfis que a gente pode alavancar. Tem um supermercado na cidade de Silvânia, a proprietária é formada em economia, tinha um escritório de contabilidade, herdou do pai. Quando ela chegou lá, ela falou, eu preciso de 3 coisas. Primeiro, acertar minha contabilidade, trocar de software, e depois uma consultoria, porque você precisa aprender de supermercado. Então, a pessoa com o conhecimento dela, na posição dela, às vezes poderia falar, não preciso de ninguém. E a gente foi lá e fez um trabalho. O supermercado, na época, vendia, acho que 250 mil. Você vê, 250 mil de faturamento, fala, pô, ela não vai. Na época, eu lembro do DRE, o que ela nos pagava era praticamente o mesmo que ela tirava da empresa como proprietária. E aí ela falou, não, eu preciso de vocês. A gente fez um trabalho de 10 meses lá com ela lá. Graças a Deus ela mudou, é uma pessoa que hoje a gente passa o contato. Quando o pequenininho fala, não, eu não vou conseguir pagar, eu não preciso de vocês, eu não falo com essa pessoa. Então como se diz, cada nível, cada tamanho, cada perfil, a gente tem uma pessoa aí que pode, como se diz, trazer uma boa história. E é importante as pessoas entenderem também que existe uma visão muito equivocada da consultoria em achar que o cara vai vir só para pegar meu dinheiro ou vai cobrar um valor que é um absurdo. Né? Eu já vi muitos clientes falarem isso com outras empresas de consultoria ou com outros consultores e tal. As pessoas, né, quando pensam assim, o cara vai cobrar X. Acho que a inteligência de tudo isso, e isso até se concretiza com essa nova parceria nossa, porque eu tenho participado das negociações da Inovar com os nossos clientes em comum, e o que a gente vê é que aquilo que a gente cobra, ele é pagável para o cliente, e às vezes a gente consegue provar que o que a gente vai conseguir economizar, ele paga a gente e sobra dinheiro.
Sim. Mas é no sentido de fazer com que realmente aquele valor que a gente está cobrando realmente seja um valor, não seja um custo. Fazer com que ele entenda a necessidade que ele tem daquilo, né? Ter a noção do que a empresa dele, o que está acontecendo com a empresa dele, e nunca vai acontecer de ser um valor que ele não dê conta de pagar. A consultoria é um trabalho, é um profissional, existe uma empresa, um corpo atrás da empresa, né? Uma equipe, mas ela é um profissional como você pode ter bons e ruins como qualquer outro segmento. Uhum. A gente tem uma grande preocupação, porque quando a gente faz o mapeamento da situação da empresa, a gente sabe os gaps que a gente pode atuar e o que a gente, por exemplo, mudar ali uma coisinha, o resultado dela vai lá em cima. Uhum. Só que você nunca vai ver alguém da Inovar prometendo um percentual, um valor, quer ser de redução, de aumento. Por quê? O supermercadista não é do supermercadista, é do ser humano. Ele às vezes fixa só naquilo que interessa para ele. Então, se eu falar para ele assim, a gente sabe que às vezes pode aumentar 20% do faturamento dele. É mágica? Não. É só acertando a precificação, a compra e a exposição de produto, acertando a escala, com indicadores da hora que vende, a hora que não vende, a gente sabe que o resultado, pelo que a gente tem de vivência, sabe que 20% a gente consegue ali. Mas por que a gente não fala isso? Porque ele vai focar nesses 20%. E às vezes esse 20% ele vai chegar ao longo de 10 meses do projeto. Uhum. Ele quer para a semana que vem, porque ele quer terminar de pagar os boletos que está atrasado. E ele só foca naquilo, né? Ele só foca naquilo. Então hoje a gente sabe que ela se paga, né? Então a gente sabe que se paga. Ela só não se paga quando um que faz parte do projeto não entende qual é o papel da consultoria. Nós tivemos aí, chato falando, mas no ano passado a gente teve aqui em Goiás 3 projetos. Nós fomos lá e cancelamos o projeto, né? Por quê? Por mesmo motivo. Eram empresas que estavam com problema financeiro, eram problemas que o proprietário estava dentro do negócio, eram proprietários que não eram do segmento e caíram de gaiata no negócio, mas que na hora de assinar o contrato com a Inovar é como se estivesse passando a empresa para nós. Uhum. Tudo aquilo que eles deixaram de fazer desde que eles adquiriram a empresa, eles queriam que a gente fizesse em 3 meses. Uhum. Acho que é mais. Pô. Ok, beleza. Mas não deixaram de tirar da empresa lá e sangrar a empresa toda semana. Não deixaram de ter o padrão de vida deles. Não entenderam que eles precisavam recuperar a empresa. A gente atendeu o primeiro mês, beleza. O segundo não pagou, atrasou o pagamento. Eu mantive o atendimento do mesmo jeito e cobrando. Faz isso, faz aquilo, o consultor lá. Quando deu 60 dias em atraso, que venceu a segunda, eu falei, mas peraí. Segura aí. Não precisa me pagar. Só me manda a sua conta de energia e de água atrasada na sua casa também, velho. Uhum. Me manda a fatura do seu cartão em aberto 60 dias. Eu falei, não sou o financiador do seu sonho. Se você não está se doando para o seu negócio mais do que a gente, não precisa da gente trabalhar, não. Uhum. Então, infelizmente, o que acontece às vezes, a pessoa assina um contrato com você, quer que você seja um financiador do projeto deles. Mas quando acontece que a gente vê o cliente lá se doando, trabalhando que nem doido, a gente faz um esforço, segura as pontas até que o dono dá, parcela o que está em atraso e bola para frente. Um exemplo disso, eu não vou contar o nome, porque senão o pessoal vai saber, mas quando ouvir vai saber de quem eu estou falando. É um cliente que a gente teve em Aparecida de Goiânia, eu mesmo atendi eles na época da pandemia. Eles vinham de uma situação confortável de venda, mas tinha acabado de fazer um investimento paralelo. Era no supermercado e compraram uma papelaria e um aviamento. Aí o que fez? Sangrou o supermercado para comprar isso. Nesse meio tempo, estava trocando de software. O software falou que precisava mudar de regime tributário, porque o contador também estava apertando para ter mais recorrente. E o cliente não tinha estrutura nenhuma, nem de processo, nem emocional mesmo, de gestão para fazer isso. E a gente entrou nesse meio, eu mesmo atendia. Foram 10 meses, cara, de muita sofrência, porque eu vi eles sofrendo ali, tirando o essencial, a comida para casa. E tinha momentos que eu vi que eu podia atender mais, e foram clientes que eu acompanhei a evolução. Isso aí foi em 2000, no ano da pandemia, 2020. 2020, exatamente. Hoje nós estamos com um contrato novamente lá, quase o dobro do contrato, o valor financeiro do primeiro. Eu estou com um consultor que está acompanhando, eles estão mudando de prédio, a loja vai triplicar o tamanho. Isso aí é o que traz a satisfação, né, cara? Então, assim, é um cliente que eu falo assim, pô, valeu todo o esforço?
E nos indica, hoje ela fala, pô, os caras são chatos, custo, valor, sofremos na pele, mas valeu a pena. Isso porque ainda são bem teimosos, algumas coisas ela não fez. A proprietária comercial não faz a compra no sistema ainda não, ainda dá no lábio. Mas é um perfil de cliente que a gente, se tiver, nunca me atrasou, tá? Nunca me atrasou um boleto. Isso já é um bom indicativo. Só que se tivesse atrasado, eu ficaria muito quieto, porque eu vi o esforço e o acompanhamento. Então hoje, o maior disciplinado às vezes é o próprio proprietário. Então assim, cancelamento de contrato hoje é só se for por causa que não quer nos pagar, porque é, como se diz, é irresponsável com o seu negócio.